Olá, vamos começar mais uma semana, galerinha. Semana que a gente começa com um encontro no Zoom. Daqui a pouquinho eu vejo aí cada um de vocês pra gente matar um pouquinho da saudade e teremos aulinha de português também. Então hoje o nosso vídeo é bem curtinho, porque vocês têm apenas uma liçãozinha do projeto de vida, ok? Recadinhos da semana. Quem tem atividade avaliativa ainda para entregar, manda aí para Pro até o dia 10, tá? Para não ficar sem a notinha. Todos os dias manda uma fotinho ali comprovando que vocês fizeram a lição para garantir o seu pontinho semanal. E nessa semana, na quarta-feira, nós teremos um encontro caipira. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Então no nosso Zoom dessa quarta-feira, todo mundo aí com algum adereço caipira. Pode ser vestido, pode ser só o chapéuzinho, pode pintar o bigodinho, pode fazer pintinha no rosto, né? Pode usar uma camisa xadrez. E nós vamos fazer aí uma aula de arte no Zoom, tá bom? Amanhã eu mando todos os materiais que a gente vai precisar, que são coisas que vocês têm em casa, tá bom? Então vamos lá. No nosso projeto de vida, nós vamos aqui, ó, fazer a página 38 e a página 39. E nós estamos falando aqui de valores e atitudes. Por isso que a Pro colocou essas palavrinhas tão bacanas aí na luzinha, né? Aqui atrás. Aí a Pro focou mais pro lado para vocês assistirem a aula, olhando aí essas palavrinhas que tem tudo a ver aqui com o projeto de vida de hoje, certo? Então aqui primeiro está falando da igualdade. Nós devemos ter em mente o seguinte: todo ser humano tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. E isso então nos coloca numa posição de igualdade. Se eu tenho que obedecer algumas leis, todas as outras pessoas também precisam obedecer essas leis, tá? E isso é o que faz a igualdade. Nenhum ser humano é igual ao outro. Nós temos uma posição de igualdade. Essa é a diferença. E pensando em igualdade, a gente traz aí, né, para o nosso ambiente escolar, pensando no quê? Pensando no respeito que nós devemos ter pelas pessoas, tratar todos como iguais, certo? É claro, a gente sempre fala quando está em sala de aula. Nós não conseguimos ser amigos de todo mundo, né? A gente sempre tem aquele amiguinho que a gente gosta mais. Mas precisamos respeitar todos os colegas igualmente. Não só da nossa sala, como das outras salas também, né? E sempre tem um coleguinha, uma coleguinha aí que possa ter um pouquinho mais de dificuldade ou que seja um pouquinho diferente. Aqueles alunos que a gente chama também de inclusão. Né? Na nossa escola nós não temos alunos cadeirantes por conta da nossa estrutura, mas muitas escolas recebem. Esse aluno cadeirante, ele vai ter os mesmos direitos que os outros alunos? Sim, ele tem os mesmos direitos e ele tem que cumprir os mesmos deveres também. A única coisa é que as aulas para ele são adaptadas em alguns momentos, né? Numa aula de educação física, por exemplo, o professor vai ter que ter ali a sabedoria de fazer uma aulinha onde esse aluno possa participar da forma dele, né? Não é um aluno que vai poder correr, mas ele se locomove ali com as rodas da sua cadeira, não é verdade? Um aluno que tenha a deficiência visual, né, que não enxergue, a aula tem que ser adaptada para esse aluno também, né? Eu já tive um colega deficiente visual numa sala de faculdade já. Ele era ótimo, seguia tudo e ainda fazia piadinhas ali que a gente morria de dar risada, né? E então era uma pessoa já adulta, já se sentia muito incluso na sociedade, mas ele contava pra gente também das dificuldades que ele passava muitas vezes e que passou quando criança, né? Então nós temos que ter em mente que a igualdade também significa incluir pessoas, né? Nós precisamos incluir as pessoas na nossa vida, respeitando-as igualmente em seus direitos e em seus deveres. Até porque nós também temos os nossos direitos e os nossos deveres, não é verdade? Pensando aqui nessa parte, né, e utilizando até o exemplo aqui da fotinho, a Pro colocou aqui uma dica de curta-metragem, tá? Para vocês assistirem lá no YouTube, tá bom? É um curta de 10 minutos, ele é rapidinho assim para ver, mas é muito significativo, tá? E vai falar dessa parte da inclusão,
né? Aí vocês vão fazer um desenho aqui que mostre como que você percebe a igualdade. Tem erro nessa resposta? Não, impossível errar essa resposta, né, gente? Impossível. Por quê? Porque justamente é o que você percebe, é a sua percepção, tá? Não precisa de ajuda de ninguém. Por quê? Porque é o modo como você enxerga essa parte, né? Para eu dar uma explicaçãozinha, mas você também tem a sua opinião, né? O que é igualdade para você? O que é tratar todos como iguais? Aí você vai fazer um desenho aqui bem bonitinho. Ai, precisa pintar? Precisa. Muito capricho, tá bom? Entra nos pontinhos semanais também. Projeto de vida, ele não é uma disciplina com nota própria, mas ele conta pontos para todas as outras matérias, tá bom? Aí, na página 39, vamos falar um pouquinho aqui de uma coisa um pouquinho mais complicada, que é a liberdade. Todo mundo gosta de ter liberdade, né? Nós estamos aí sofrendo, reclusos dentro de casa, porque, infelizmente, essa situação, esse vírus, nos tirou a liberdade, né? De andar na rua tranquilo, de ir aos shoppings, aos parques, de passear com a família, de almoçar num restaurante, de ir ao cinema, de ir pra escola, encontrar os amigos, abraçar as pessoas. Tirou a nossa liberdade. Olha como é ruim, né? Então, a liberdade, ela é um dos valores mais importantes que nós temos, é um direito importantíssimo e nós precisamos cuidar muito e preservar muito a nossa liberdade. Mas precisamos também respeitar a liberdade do outro, né? Nessa mesma faculdade que eu estudei com esse aluno que não enxergava, foi uma época que eu fiz curso de Direito, já faz muitos anos, né? Não concluí o curso, mas tinha um professor que explicava pra gente ali que a liberdade de um começa onde a do outro termina, ou vice-versa, né? Então, a minha liberdade de ser, de agir, de pensar, de falar, ela vai terminar no ponto exato onde a liberdade de outras pessoas vai começar. Então a gente precisa pensar muito. Eu posso ter a liberdade de pensar ali o que eu quiser sobre qualquer coisa, mas eu não posso ter a liberdade de sair falando qualquer coisa sobre qualquer assunto, né? Eu preciso pensar, eu preciso ponderar, é assim que se chama, né? Refletir se eu não vou magoar ninguém, se eu estou certa nos meus argumentos, não é? Então a gente precisa sempre aí pensar muito bem antes de sair falando qualquer coisa. A gente também precisa pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. Às vezes a gente tá assim com uma raiva de alguma coisa que não deu certo, que não aconteceu. Ai, que vontade de jogar tudo pro alto. Joguei até o livro, né? Pode fazer isso a todo momento? Não, gente. Aqui eu estou sozinho, né? Não quebrei nada, não prejudiquei nada. Só joguei um livro no chão para dar um exemplo. Tudo bem. Foi um momento de extravasar. Eu posso fazer isso dentro de uma sala de aula, dentro de um escritório, na sala de casa, com todo mundo da minha família junto? Não, não é uma atitude legal, né? É onde a minha liberdade precisa respeitar a liberdade dos outros. Então a gente não pode sair fazendo também tudo que dá na telha, né? Precisamos aprender a nos controlar, pensando principalmente no respeito que temos pelos outros. E aí tem uma perguntinha muito interessante ali no livro, né? O que vocês acham? A gente pode fazer tudo o que quer numa sala de aula? Imagina, de manhã vocês são 19, de tarde vocês são 14. Imagina se cada um de vocês fizer tudo o que quiser na sala de aula o dia inteiro. Como que vai ser, né? Quero que vocês respondam aí no livro e mandem pra mim, tá? Podem fazer até algum outro comentário aí também, ou no canal do YouTube ou lá no ClassUp, sobre o que vocês acham sobre isso, né? Então, essa é a parte da liberdade. Nós precisamos ter a liberdade, porém com a consciência de que não estamos sozinhos num ambiente, num mundo, né? Como foi o exemplo do livro Voando. Aqui eu estou sozinha. Aqui não tem ninguém me vendo, eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou machucar ninguém, eu vou extravasar o meu nervoso, né? Eu não quebrei nada, foi só um livro, porque também não é correto a gente descontar as coisas e sair quebrando tudo, né? Eu me lembro de uma colega professora que uma vez ficou tão nervosa, mas ela ficou tão nervosa
porque o notebook dela não funcionava, que ela acabou batendo nele e quebrou, né? Então, algo que seria um conserto muito simples, ela acabou tendo que comprar outro. E ela fala, gente, como eu me arrependo de fazer isso. Eu fiquei tão nervosa com aquela máquina que eu acabei quebrando. E depois ela entrou na consciência, ela falou, não, eu não posso ficar nervosa desse jeito. Eu preciso me controlar. Então, por que a Pro tá falando muito do nervoso? Muitas vezes nós estamos ali em sociedade, principalmente vocês que são crianças, estão em sala de aula e alguma coisa deixa vocês assim num nervoso, vocês querem explodir, né? Aí é o momento que a gente tem que respirar fundo e pensar, poxa, mas se eu der um grito agora, se eu jogar isso no chão, né? Se eu começar a chorar, será que eu não estou aí prejudicando também a atividade dos meus colegas? Será que eu não estou atrapalhando aí o que a professora está fazendo no trabalho dela? Então a gente tem que pensar, às vezes é difícil mesmo a gente controlar. Para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que procurar uma outra pessoa para conversar, né? A Pro sempre fala isso para vocês, né? Tem alguma coisa incomodando? Procura aqui a Pro, vem conversar. Não sai fazendo tudo que quer, respondendo, jogando coisas, né? Por quê? Porque a gente acaba se prejudicando também. Como o exemplo da minha colega aí que quebrou o notebook, teve que gastar dinheiro, comprar outro e se arrependeu de tanto nervoso, né? Então nós temos que pensar nas atitudes que nós temos, né? Nas atitudes, nos nossos valores, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos viver com respeito e para que nós sejamos também muito respeitados, né? Pensando sempre, ó, nessas palavrinhas bacanas que estão aqui atrás, tá? E no nosso projeto de vida, para que a gente seja bem sucedido. Vejo vocês daqui a pouco. Um beijo no coração.